Cálculo. O estudo matemático de como as coisas mudam inclui diferencial, taxa de mudança, usando inclinação como função e cálculo integral, determinar quantidades, como áreas e volumes sob condições variáveis. Há duas pessoas encarregadas dos cálculos: Isaac Newton, o criador da lei dos desenhos animados. O cara que tinha divulgado que a luz contém corpúsculo, que são pequenas partículas que nos permitem ver a cor quando entram em contato com nossos olhos ou apenas a cara da maçã, é Gottfried Leibniz. Newton e Leibniz são responsáveis independente pelos fundamentos do cálculo que temos hoje. Agora o cálculo começou com eles? É claro que não, ou vamos voltar no tempo, lá para a época da Babilônia. A Babilônia foi um antigo estado mesopotâmico compreendendo o atual Iraque, a Síria e o Egito. A capital da Babilônia ficava a aproximadamente 96 quilômetros da moderna Bagdá. Os babilônicos ofereceram uma intuição inicial no processo infinito que poderiam determinar a raiz quadrada de um número racional, com qualquer número de casas decimais. Um fator que contribuiu foi o seu sistema de numeração sexagesimal que permite um número sexagesimal de notação compacta. O sistema tem uma base 60 que significa que eles representar todos os números reais usando 60 símbolos, isso é diferente da base 10 ou o sistema de números decimais que nós usamos hoje, os 10 símbolos sendo dígitos de 0 a 9. A matemática babilônica registrou suas pesquisas e observações em tábuas de argila chamadas cuneiformes. Este é um famoso cuneiforme que mostra que a diagonal de um quadrado é raiz 2 vezes o seu lado. Além disso, eles também eram capazes de definir outros números com precisão potencialmente infinita como duração de um ano ou mesmo representar o valor de π. Avançando para 300 a.C., os astrônomos babilônicos pensavam que tudo isso acontece neste mundo, a partir de mudanças de clima, para subir e o descer das marés, foi associada ao movimento de planetas. Assim os babilônios usavam geometria para estudar o movimento dos planetas, especificamente Júpiter, que foi associado ao seu deus Marduk. Registrando velocidades instantâneas, eles podiam determinar até onde o planeta viaja em um intervalo de tempo. Isso foi semelhante a encontrar a área sob uma curva com a regra do trapézio que forma a base do cálculo integral, cálculo que vemos hoje. Será que eles fizeram tudo? Claro que não, mais ou menos. Na mesma época na Grécia Antiga, foram as figuras proeminentes de Eudoxo de Cnido e Arquimedes. Eles foram capazes de provar áreas de formas, através do método de exaustão para polígonos normais. Digamos um octógono, nós o dividimos em vários triângulos e encontramos a área de cada um dos triângulos. Em seguida, somamos para obter a área. Os círculos poligonais são um caso especial, uma vez que eles não podem ser diretamente divididos em triângulos. Meio círculo é apenas meio círculo, então eles o escrevessem em um polígono e aumentaram gradualmente o número de lados para que a área do círculo fosse aproximadamente igual à área do polígono, mas a área do círculo seria apenas o mesmo que o polígono escrito com lados infinitos. Daí surgiu o conceito de limites e também incorporou a ideia do processo infinito na era medieval. A Índia teve sua parcela de contribuições. No século XII, o matemático e astrônomo Bhaskar escreveu o Siddhanta Shadowmani, que continha textos em astronomia com provas usando cálculo. Ele provou o ponto de tamanho adicionado à velocidade instantânea de um planeta é zero. Na verdade, eu não sei o que isso significa, mas é o que literalmente diz em este parágrafo de uma notícia em uma linguagem que você não se importa, e esse parágrafo fala sobre como alguns ingleses matemáticos chamados Newton e Leibniz são conhecidos por esta descoberta, embora Bhaskar disse isso alguns séculos antes. Um dos maiores matemáticos e astrônomos na Índia do século XIV foi Madhava. Ele ligou a ideia de infinitas séries com geometria e trigonometria, e foi capaz de formular séries infinitas, expansões para seno, cosseno, arcta e mesmo π. Então, se você vê essas expansões aqui, você conhece aquele que chamamos de expansões da série de potências, mas não. Elas são realmente chamadas de uma série. Este é o modelo de uma série senoidal, este é o modelo de uma série cosseno, e este é série tangente de arco. Mas se ele achou isso, então por que não obter o crédito?
Não conseguimos encontrar seu trabalho. As únicas fontes foram matemáticos que o referenciam, Newton e Leibniz e outros ocidentais que chegaram 300 anos atrasados. A história do cálculo e da matemática não é simples. Países diferentes criaram seus próprios métodos, mais ou menos ao mesmo tempo, usando esse conhecimento que atribuímos ao seu florescimento como um campo promissor para as pessoas que uniram tudo. Newton era um aficionado por física. Seu cálculo foi definido por necessidade de lançar as bases da gravitação e as leis do movimento. Não é surpresa que ele tenha pensado em cálculo em termos de movimento e chamado seu cálculo de o método das fluxões. Uma variável de interesse foi denominada fluente e sua velocidade foi chamada de flexina. Enquanto Newton pensava em seu cálculo em termos de movimento, Leibniz tinha uma interpretação mais matemática para o cálculo dele. Era mais somas de distâncias infinitesimais, o mesmo significado por trás da notação que usamos hoje, e assim a maior parte da notação que usamos é, na verdade, de Leibniz, que levou o crédito. Newton concebeu suas ideias na década de 1660, enquanto Leibniz chegou a semelhante uma década depois, mas Lena publicou suas descobertas há quase uma década antes de Newton. Bem inicialmente, era Newton, mas depois de suas mortes, a ambos foi atribuído o título de inventores de cálculo. Independentemente do que vimos, o cálculo não foi inventado da noite para o dia. É um ramo da matemática que tem múltiplas raízes de milhares de anos e continua a alimentar novos campos.